poderosa mesmo é a nossa classe, que ainda não sabe do todo o poder que tem. A dificuldade no Brasil é nos reconhecermos como uma sociedade violenta. Existe uma escalada de violência de Estado no nosso país e que a gente precisa enfrentar. Mas desistir nem passa pela cabeça, na verdade, né? O fascismo pode ser derrotado. Mulheres de luta. É esse o nosso compromisso aqui no mês de março. E hoje você está e vai estar daqui a pouco cada vez mais de frente para duas gigantes. A história, como a gente conhece, é construída por quem a conduz e por quem a perpetua. Aqueles e aquelas que a constroem, que a escrevem em ações. Aqueles e aquelas que moldam os fatos em nosso imaginário. A palavra escrita é uma arma poderosa, capaz de construir e destruir reputações, capaz de eternizar e tornar heróis e heroínas em vilões e vilãs, dependendo da caneta que transforma a história em história. O monstro pode se tornar mito, Cleópatra pode se tornar vulgar, e nós, espectadores, bailamos na roda da vida entre aquilo que de fato ocorreu e aquilo que fizeram a gente acreditar. A nós, engrenagens entre o passado e o futuro. Para a gente ser inteiro, a gente precisa saber discernir. Para afinarmos o nosso poder de discernimento, recebemos no Conversa Sem Curva de hoje duas convidadas que contribuem em ação e palavra para uma sociedade mais justa e igualitária. Presidenta do Diretório Estadual da Unidade Popular, a UP de São Paulo, Vivian Mendes é ativista dos direitos humanos e do movimento feminista. Junto ao movimento de mulheres, Olga Benário contribui na construção autônoma de casas de referência que combatem a violência contra a mulher. É membro da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e trabalhou na Comissão da Verdade Rubens Paiva. Marta Neren também tem uma história intensa e forte atuando no resgate da memória de mortos e desaparecidos vítimas da ditadura militar no Brasil. Mestre em teoria literária pela USP, doutora em cinema, publicitária, escritora, além de professora de narrativa, audiovisual e roteiro. Entre outros trabalhos na TV e no cinema, foi premiada com o curta 15 Filhos e com o longa Eu, José Leogóia. Vivian Mendes, Marta Nering, que honra e prazer em receber vocês, mulher. Você sabe que dizem que mulheres muito poderosas acabam dando um certo medo nos homens, né? Será? Eu não sou de ter medo, não. Eu sou meio que uma Marighella. Depende do homem. Eu sou igual Marighella, eu nunca tive tempo para ter medo, mas olhando para vocês duas aqui na minha frente, ainda mais falando, né, interpretando esse texto do nosso redator, eu falei, caraca, eu estou de frente para dois mulherão da pesada. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Ernesto. Muito obrigada pelo convite, né? Imagina. Vivian, estamos super honrados. Eu agradeço muito também o convite, estar aqui do lado da Marta, que tem uma história importante, assim, estamos uma luta que se entrelaça com você também, né? Então, prazer enorme estar aqui. Obrigada. Você sabe que a gente teve, né, essa ideia, eu já há mais de 20 anos que eu faço isso. Todo mês de março a gente tenta prestar uma homenagem, eu não sei nem se é esse o termo, mas é fazer o dever de casa, né? A gente prestigiar e abrir o espaço para mulheres. Ainda bem que já há muito tempo que eu consigo escolher os meus convidados e convidadas, então, para mim aqui na TVT, e essa casa que tem uma história tão bonita também, né, de origem, da TV dos Trabalhadores, a primeira rede de televisão, né, fundada pelos trabalhadores. Então, assim, eu fico muito feliz de receber vocês e junto com a minha, né, singela história e pequena contribuição na conversa, a gente vai falar muito sobre o Brasil, as mulheres, o passado, e eu acho que quando a gente fala do passado, no nosso caso, a gente está falando mais do presente e do futuro. Como é que vocês estão avaliando, primeiro, essa musculatura que a extrema-direita conquistou ao longo de alguns anos,
E eu sempre digo que é na crise que a gente tem também oportunidade de criar e de lutar, e de, inclusive, forjar grandes líderes, né? Homens e mulheres. Como é que você está avaliando, vive esse momento? Olha, acho que você falou uma coisa muito importante, assim, uma avaliação semelhante com o que a gente vem fazendo, né? Porque ainda que a gente possa perceber facilmente, está evidente nesse momento que tem uma organização da extrema-direita, o fascismo se reorganiza no mundo, não só no nosso país, e de alguma forma se fortalece. Ao mesmo tempo, e por outro lado, né, você vê um campo aberto mesmo, e eu falo isso com bastante tranquilidade, né, da gente que está no dia a dia fazendo a luta, construindo movimentos sociais, construindo, né, uma organização realmente de esquerda e revolucionária, tem um espaço aberto também para a gente se organizar, né, para poder apresentar de fato o que é a contraposição do fascismo, que não é qualquer coisa, né, é uma outra sociedade, enfim. Então, acho que nós estamos nesse momento. Então, ainda que pareça, ainda que as coisas estejam difíceis e elas estão concretamente difíceis para a nossa classe, né, eu acho que isso é muito importante, a gente tem um campo aberto para a gente se fortalecer e apresentar alternativa de verdade, né, de verdade, profunda, radical, para a sociedade que a gente vive. Assim, nós estamos, contudo, bastante organizados e animados da conjuntura, fazendo muita luta. É momento de lutar, com certeza. Marta, querida, como é que você... A Marta, a gente falou aí, né, sobre... Esses dias eu tive aqui, Marta, teve aqui o Frei Beto, mas, na verdade, quem me falou isso foi o Camilo Vanucci. O Camilo lançou o livro, né? E aí ele me disse, ele veio lançar o livro aqui e ele me falou, nesse livro a gente está falando do passado, mas, na verdade, a gente está falando mais do presente e do futuro. Né? E você tem um trabalho também muito importante com isso. Aliás, o 15 Filhos, né? Para mim, é o trabalho que eu tive a honra de participar, que mais efeito deu, tanto na época quando foi lançado, que foi em 97, né? 97, 96. 96. Faz tempo. Né? E até hoje, esses dias, um colega jornalista aqui da TV, um colega da TV, ele falou, cara, né, eu te vi no tal, eu falei, pô, ele falou, dei muita aula através daquele documentário. E aí ele me pediu o teu contato, que ele queria falar com você, o Alexandre. Né? Então, assim, ele é muito significativo e eu queria que você falasse um pouco dessas ferramentas que a gente tem de luta, né, o trabalho de memória, né, de justiça e verdade, que vocês duas estão nessa frente também, é muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Marta. Olha, Ernesto, bom, eu vou começar falando do 15 Filhos, depois eu vou para o genérico, né? O 15 Filhos, na verdade, esse documentário, ele não nasceu para ser filme, ele nasceu quando foi criada a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, ainda políticos, ainda no governo Fernando Henrique, e dentro de todo o movimento para que ela se efetivasse, né, porque não basta ter lei, é preciso que a lei aconteça, de uma pressão política, foi organizado um evento na Unicamp e o objetivo do 15 Filhos era exatamente contar, falar de um ponto de vista novo, que era o ponto de vista dos filhos. Sim. E de cara, o verbo aí é um verbo distinto, porque os pais, tios, avós, etc., eu fiz, eu fui. E o filho, eu lembro, eu estava, eu vi, mas não são verbos de ação, são verbos de memória. E nós organizamos o filme, na verdade são duas diretoras, a Maria Oliveira e eu, que temos experiências complementares, porque os pais da Maria foram presos, o meu foi assassinado, a Maria estava no Brasil, eu fui para o exílio, então entre nós duas a gente conseguiu basicamente completar perguntas bastante, assim, que dessem conta desse escopo de experiências, né? Inclusive foi quando nos conhecemos, né? A gente se conheceu no set. Foi, verdade. E foi incrível, porque o que se estabeleceu aí foi um grau de confiança entre os entrevistados e Maria e eu, porque era o mesmo lugar. Então a gente falou de um jeito, de uma profunda intimidade com pessoas que não conhecíamos. A gente se conheceu ali. Né, naquela poltroninha, você com cigarro e tal. Pois é, não, você não sabe, porque aí tem eu queria só fazer um parênteses, tudo bem, claro, é uma conversa. Eu estava tão à vontade, porque também foi
acho que é a primeira vez que eu fiquei tão à vontade para falar sobre essa história. Que era conosco, né, Ernesto? Exatamente. Havia essa identidade, esse mesmo lugar. Exato. E o que é bacana, e mesmo assim, tem algumas pessoas que nunca mais falaram, a não ser nesse vídeo, porque de fato é um outro... Agora, o que é interessante disso é que esse lugar da memória, e esse lugar do espectador da história, que sofreu, mas porque todo mundo sofre as consequências da história, mas nós não fomos agentes, Sim. nós somos espectadores. Sim. É o lugar do público. Memória de infância todo mundo tem, memória de violência muitas pessoas têm. Então, acho que ele atinge um público mais amplo, porque ele também fala de um lugar que é o lugar... Isso a gente fez, não foi deliberado, realmente aconteceu. Sim. Às vezes as coisas dão certo, né? E aí, isso que era para ser um filme numa mesa de debate, porque não tinha como a gente chamar as pessoas para relatar o seu passado, isso ia demorar horas, dias, né? Tínhamos que condensar essa experiência em 18 minutos. Aí ele virou filme, ganhou um monte de festival, correu o mundo. Até hoje é usado nas pesquisas, nas escolas. A gente usa, na nossa luta. Eu uso também. A gente usa bastante. Eu uso Você também. sabe que esse filme, assim, ele me trouxe também algumas experiências, ele é muito marcante na minha vida por conta disso também. Em 96 a gente mal falava sobre isso. Isso, tem isso também. E depois os encontros que eu fui tendo, um dia eu estava fazendo uma matéria em Santo André, em Paranapiacaba, na verdade, e era o lançamento de um ônibus que era alguma coisa relacionada às mulheres. E aí eu fui entrevistar a ministra de Estado, a Eleonora, e a produção foi lá, falou com ela se ela topava dar uma entrevista, ela ficou meio assim, vai, não vai, e tal, e aí vai. E o programa tinha meu nome na época, e ela olhou na canopla do microfone, e aí eu estou lá preparado para entrevistar a ministra, aquela tensão toda, um monte de gente, e ela fala assim, você é o Ernestinho? Aí eu falei, puta, cara. De novo. Aí eu falei, me chamou de Ernestinho, lascou, né? Aí eu falei, sou. Aí ela falou assim, eu sou a mãe da Maria, né? Então, assim, aquela figura da ministra que eu ia entrevistar se tornou uma coisa tão afetuosa. Nossa, por favor, continue. Não, é isso. Então, esse lugar de afeto é um lugar bacana, de família. Porque, na verdade, a gente se sentia muito ET no mundo, né? Sim. Isolados, assim. Então, acho que isso gerou um sentimento de, bom, nossa, pertencemos, existe essa categoria. Agora, fazendo um corte, né, e passando isso tanto para o audiovisual quanto para outras questões de violência, de experiência coletiva e tal, o que o 15 Filhos nos mostrou, e a gente foi debatê-lo num evento na Alemanha, até depois e tal, era como é que o vídeo pode muitas vezes servir para você entender uma experiência coletiva, ou seja, o vídeo como uma ferramenta de você editar experiências internas, né, e que é uma coisa terapêutica, no fim das contas, né, e que está aí para ser usada. Digamos, sem querer, a gente inventou um método, e que esse método ele está aí, né, ele tá... Agora, a questão da representação, ela é sempre importante por essa questão digamos, dos lugares comuns e dos clichês, né? Para mim, e aí talvez a gente possa falar do nosso Oscar, né? Sim, vamos falar. O nosso Oscar. Não, eu estava fazendo uma associação aqui, talvez se o filme... Os 15 Filhos foi muito premiado, e etc., cumpriu um papel. Da sua geração, o filme mais premiado. Mas se hoje, ele fosse lançado hoje, né, eu acho que ele teria um efeito ainda maior. Eu tenho Pode essa ser, impressão, até porque nós o faríamos de um jeito mais profissional. Porque ele ficou legal, mas assim, ele tem uma trilha sonora melhor da MPB, a gente nunca foi atrás de direito de nada, ele é totalmente o YouTube. E ninguém nunca reclamou. Claro, só falta dizer, não vou pôr minha música no seu filme, não vai pegar bem. Então, há um acordo de cavalheiros que o filme está na roda, entendeu? Nunca se cobrou direito de exibição, só não pode editar, né? É um compromisso esse, mas pode passar à vontade. Eu produzi um show que eu fazia do Canções da Resistência, que eu abria com o vídeo. E as pessoas
pessoas ficavam, acho que tem 20 minutos, quase 20 18. minutos. 18. Ele tem essa qualidade também, ele é curto. Não, porque é verdade. Curto e profundo, né? Ele é curto. Você acha que essa história, esse conceito talvez que o Camilo Vanucchi trouxe aqui no programa, falando do livro, né, Eu Só Disse Meu Nome, que é a história do Vanucchi também, né, o Alexandre, você acha que de alguma forma essa história, ou melhor, de que forma que essa história se funde com a luta hoje, como no teu caso, Vivian, que você está lá na ponta, né? Eu não tenho, às vezes eu penso que existe umas 5 que clonaram ela. Todo evento que eu vejo de manhã no evento, tá lá em tal lugar, tá, Vivian lá, né? Aí daqui a pouco, Vivian, aí eu vou num evento à tarde, encontro com ela, falo, não é possível. Você na ponta, né? A força do coletivo que faz parecer que é mais, na verdade, né? Porque você começou falando de poder, né, de mulheres poderosas, quem dera, né? Na verdade, poderosa mesmo é a nossa classe que ainda não sabe do todo o poder que tem, porque quando souber, aí vai poder dirigir esse país, esse mundo. Mas queria, para fazer esse link, também dizer, né? Eu acho que tem uma importância histórica gigantesca esse documentário, a gente sempre usa. Em 96, né, naquele momento, na construção da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos, e a gente, de alguma forma, na Comissão da Verdade, Rubens Paiva faz relembra essa história produzindo aquele livro Infância Roubada, que vocês também estão no livro. Também é outro material. Aliás, eu queria mandar um abraço para o Adriano Diogo, que foi o presidente da comissão, né? Um abraço meu também, Um abraço meu também. Tá aqui, Adriano Diogo, você recebendo o nosso muito abraçada. Muito abraçado. Foi assim que eu conheci vocês, né? Nesse trabalho na comissão. E a comissão, eu acho que ela teve também uma importância histórica num outro momento, né? De apresentar mais para a sociedade como essas pautas, como essas bandeiras, como elas são presentes, né? Eu acho que a comissão fez esse esforço e esse livro, quem quiser procurar na internet, tem PDF, claro que ele físico é mais... ele é grande e pesado. Enorme, pesado. É muito bem feito. Um dia a gente vem aqui, um dia a gente traz aqui para ficar apresentando para as pessoas. Você sabe que eu tenho um exemplar, eu tinha mais de um, porque aí tem minha mãe, meu irmão, tal, então estava lá aqueles livros gigantes. E aí o Adriano, há pouco tempo, ele me ligou, ele falou, você tem o livro? Eu falei, tenho. Aí ele falou, você pode me dar? Porque eu precisava dar para uma pessoa. Aí eu falei, nossa, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou dizer não? Aí eu falei, Adriano, eu só tenho um, né? Ele falou, não, que eu precisava dar para uma pessoa, mas depois ele acabou se virando. Mas eu vou trazer esse exemplar para deixar aqui mesmo, legal, porque a gente vai falar muito, que é até uma coisa que eu queria já passar para vocês, eu acho que eu sempre falo uma coisa, assim, eu busco ter uma comunicação muito direta em relação a esse tema, principalmente. Eu acho que se a gente tivesse falado mais sobre isso, Bolsonaro não seria eleito presidente da República nunca. Você sabe, eu agora posso interromper o nosso... Interromper o entrevistador aqui não tem entrevistador, aqui nós estamos numa roda de amigos. É uma questão de representação, de ponto de vista. Porque, de uma certa forma, os filmes e narrativas sobre guerrilha sempre foi aquele bando de pessoas mais ou menos idealistas, mais ou menos porra louca, dependendo, né, de quem está dirigindo ou escrevendo o roteiro, e que sempre era algo ali. Qual a grande qualidade do Ainda Estou Aqui? Ele bota no lugar da esposa, da mulher, dos filhos, que é o lugar, de novo, do qual o público está mais perto. É uma felicidade muito grande o enfoque. Sim. Né? Eu não vou comparar com outras obras, porque, enfim, não seria nenhum caso, cada uma tem o seu mérito e tal, na sua qualidade, mas isso é muito feliz. E tem uma questão que é um pouco... a mídia, a grande imprensa brasileira, focou muito na coisa do terrorismo subversivo, perigo, comunismo. Isso colou. Sim. Isso colou. Você desmontar essa visão, desmontar essa fala reiterada ao longo de muitos anos, que até hoje volta,
razão pela qual alguns governantes são ditadores e outros são governantes, e muitos governantes são ditadores, de acordo ideologicamente, é o que interessa. Né? A grande mídia, a grande imprensa, ou hoje em dia as redes sociais, enfim, as formas de fazer política da comunicação, o nomear já é tudo. Como é que você nomeia? Né? Então, quando você vai por um outro lado, mostra por um outro ângulo, conta a história de uma outra perspectiva, parece que abre nossa, cai um véu, assim, nossa, abriu, tirou a cortina, agora eu enxergo, agora eu vejo. Isso é representação, é que nem você representa filme de favela. Eu estava conversando num evento no Rio com um colega roteirista que ele é da favela. E, aliás, ele fala favela, tá? Eu falo comunidade. Tá. Ele tem lugar de fala. Ele tem lugar de fala. Ele fala na favela. Ele falou assim, olha, assim, é uma loucura, porque não, eu vejo o filme, tipo assim, ok, pode ser que em algum lugar seja assim, aí onde eu moro não é. Mas onde é que está a representação? Se você não bota 4 caras com uma arma, não é filme de favela. Sim. E aí você reproduz os clichês, né? Qual é o clichê do guerrilheiro, o clichê da guerrilheira, o clichê da tensão? Né? E quem são essas? Você perde de vista quem foram essas pessoas. Você as desumaniza de um outro jeito. Né? Você sabe que eu ouço muito isso, porque meu pai era da luta armada mesmo, né? Ele, os irmãos, etc., né? O pai da Marta. E vira e mexe... Eu até acho que eu recebo pouca provocação em relação a isso. Mas, às vezes, acontece. Né? E eu tenho uma resposta que, ao longo do tempo, foi desenvolvendo, que virou uma vinheta. Né? Eu sempre digo o seguinte, sim, meu pai, ele realmente sequestrou diplomatas. Né? E agora eu vou te dizer a razão disso. Né? A gente, numa dessas ações, foram libertados 70 presos que estavam sendo massacrados dentro dos porões da ditadura militar, inclusive 4 tios meus. Né? Então, assim, eu percebo que esse tipo de resposta, né, as pessoas também se chocam com isso, porque muita gente, como você falou, né, absorveu essa narrativa, né, esse termo tão... nem gosto de usar mais, mas... Não, mas narrativa é um termo, virou um clichê. Mas são representações, são formas como você... É que nem você dizer assim, isso é tudo construído, e o cinema... Tanto é que os americanos são os reis do cinema. Eu estava ouvindo ontem um cara dizer o seguinte, sabe como é que eles conseguiram derrubar a reserva de mercado na Coreia? Muito simples. Os diplomatas americanos, assim... Se vocês não abrirem o mercado coreano para filme americano, não entra mais um carro coreano nos Estados Unidos. Simples assim. É um debate ideológico mesmo, né? Uma Simples construção, assim. é uma ferramenta ideológica muito importante. É isso. E a gente ter as nossas são muito importantes. Até porque as pessoas são capazes de compreender, né? A gente estava falando, o que isso tem a ver com hoje? A gente tem essa política nos nossos movimentos, nas nossas organizações, dessa ligação do passado com o presente. Então, a gente, recentemente, nas vésperas do 8 de março, fizemos uma nova ocupação do movimento de mulheres Olga Benário, na zona leste de São Paulo, a região de maior número de feminicídio na nossa cidade, né? Lembrando, né? A gente está falando de violência, né? Assim, uma mulher assassinada a cada 4 horas, 500 mil de estupros por ano, altíssimo. Esses são os dados do Brasil. E a ocupação leva o nome de Damares Lucena. Damares Lucena, presente, né? Que, enfim, né, tão envolvida aqui com a nossa história. Quem não sabe, não vamos gastar tudo aqui, mas informem-se sobre essa grandiosa mulher. Sim. E a gente estava lá no bairro, na ocupação, e aí no primeiro dia, né, de atividade eu estava falando sobre a Damares, né? Sobre a Damares, sobre vocês, e a gente assistiu juntas no celular ali sem energia ainda na casa, o filme, Os 15 Filhos, e enfim, ficamos conversando sobre isso. Mas e aí eu fui resgatar a história da Damares. Quem era Damares, né? Sim. Essa mulher que veio lá do Maranhão, essa retirante, essa trabalhadora, essa sindicalista, essa comunista, essa mulher que dedicou a sua vida. Tinha várias mulheres aí, e eu falei, como qualquer uma de nós. Né? Você materializar que essas pessoas que são heróis e heroínas do nosso povo, porque são, né? Mas são pessoas
como nós, né? Ao mesmo tempo, na sua grandiosidade, também são pessoas como nós. Então, essa luta do passado e presente é muito grande, né? A gente enfrenta uma violência de Estado cotidiana, né? E que... Herança, inclusive, desse período. Exato. Da polícia militar, essa política de extermínio. E esse discurso, que é um discurso muito ideológico também, né? De que, não, mas não é problema, o povo fala, esse povo aí, de esquerda, fala mal da ditadura, porque a ditadura era o problema que perseguia a classe média, mas não fala do povo, porque o povo... É um debate ideológico que não nos interessa. Qual o impacto da ditadura sobre o povo mais pobre? Eu sempre dou esse exemplo. Quando a gente abriu a Vala de Perus, em 1990, tinha lá 1.500 ossadas. E a gente ainda procura lá, né, um dos nossos desaparecidos, a gente encontrou 5, então assim, um universo de 6 ali naquela vala. E quem são as outras 1.490 e tantas pessoas que estão naquela vala? Né? São as pessoas assassinadas pelo Esquadrão da Morte. A violência de Estado, ela se recrudesce com a ditadura, né? Ela se aprimora, ela vai se... E o que a gente vê hoje é uma banalização mesmo da violência, né? Assim, gente, eu vou ter que pedir licença para a gente ir para o nosso intervalo, mas antes eu queria fazer um destaquezinho aqui, que eu conheci a Vivian, né? Ela me conhecia através do vídeo, do documentário, e eu conheci a Vivian porque fizeram uma ocupação em São Bernardo com o nome do meu pai, Devarim José de Carvalho, e me ligaram, falaram, olha, tá, nós fizemos aqui uma ocupação, né? Eu falei, mas como é que é esse negócio? Quem são vocês, né? Não, mas a gente colocou o nome do teu pai. Eu falei, aonde é? Eu tô indo aí. E eu fui para lá e passei uma madrugada com eles, e aí conversei com o pessoal, e eu acho, nós vamos falar depois do intervalo sobre isso, eu acho que o que falta para o campo progressista, e talvez o campo da esquerda mesmo, é um pouco dessa política que vocês estão fazendo, e agora com essa nova ocupação e essa homenagem que vocês fizeram a Damares, isso tem um significado muito grande, mas a gente fala sobre isso no próximo bloco, pode ser? Sim. Sai daí não, a gente volta já. De volta com Conversa Sem Curva, mas antes deixa eu voltar aqui, aliás, antes da gente voltar para a nossa conversa, deixa eu dar aquele lembrete que ajuda você a lembrar de avisar seus amigos que nós temos um encontro marcado aqui na TVT todos os domingos às 7 da noite, todas as segundas às 8 da noite. São 2 programas inéditos por semana, um aos domingos e outro às segundas. Para nos acompanhar na Grande São Paulo, basta sintonizar no canal 44.1 da Antena Digital, no ABCD Paulista pelo 512 da Claro TV. Estamos também na Bahia pela TV Com, Goiás, Rio de Janeiro, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ou você pode nos assistir a qualquer momento na palma da tua mão pelo YouTube da Rede TVT ou pelo site tvtnews.com.br. Bom, voltemos então, gente. Eu já estou aqui com dor no coração, porque eu já vi que esse tempo de televisão é curto. Eu tinha tanta coisa para falar, para ouvir. Eu queria começar, gente, a gente falou muito do 15 Filhos. Podemos rodar um trechinho dele, claro, só para contextualizar? Claro. Se tiver no ponto aí, Mr. Guilherme, Natasha e companhia, pode soltar. E aí eu só vi esse rapaz que eu jamais vou me esquecer do rosto. Eu sou muito boa fisionomista, muito boa mesmo, tenho uma memória incrível. Ele chegou perto do meu pai, pôs a arma na cabeça e atirou. E ele é morto ali e você fica assim, meu Deus, será que é isso mesmo que aconteceu? Será que eu estou vivendo em outro planeta? Ou será que eu estou imaginando isso, tudo que aconteceu? Porque foi assim um assassinato brutal, foi uma coisa assim que eles chegaram, foi muito rápido. E de uma das janelas com grade tinha uma pessoa que me chamava pelo nome, Edson. E
Quando eu olhei assim, eu reconheci na fisionomia a minha mãe, mas ao mesmo tempo eu olhava e falava, não é a minha mãe. Eu não reconheci minha mãe. Uma coisa muito difícil, porque ela tinha apanhado tanto que estava deformada. Então, para mim, era um ser, não era minha mãe. Você estava tendo contato com uma estranha, não era sua mãe, era uma massa, né? Toda quebrada, com o rosto sem dente, toda arrebentada, não era sua mãe. Ela não conseguia nem ter a voz, né, de mãe. Tortura é uma coisa que ela é muito sacana porque você leva pro resto da vida, né? Olha, fazia tempo que eu não via cenas, porque são pesadas pra gente, né? Eu vou te falar, eu fico imaginando você que trabalhou todo, né? Entendendo? É que você consegue ter um distanciamento por conta do olhar mais dizer, ou menos. Neto, aconteceu uma coisa muito curiosa. Quando a gente lançou o vídeo aqui naquele encontro, primeira vez que foi exibido a público, os pais, todo mundo chorava, e Maria e as duas assim, porque é um baita alívio. Sim. Você conseguir falar, quando você consegue que o negócio vai para fora, é muito bom, porque o mais difícil da questão, eu acho, dessa memória da repressão e tal, que não é só nossa, né, do Brasil, é o recalque, é como isso fica aprisionado, é como esse medo fica guardado. E é um medo que está na nossa sociabilidade desde sempre, porque é um país invadido, né? Então você teve o assassinato dos indígenas, as pessoas escravizadas, um fim da escravidão que ninguém foi punido. Aí depois você vê, assim, tipo, só massacre, só jagunço, isso se repete no campo até hoje. Então, na verdade, o Brasil é o país do medo. Né? E as formas como, né, a nossa cultura consegue transcender esse medo para coisas, não é à toa que o samba é filho da dor. Né? Muito bem. Está dito, né? Assim, formulado pelos seus autores. Né? Então, toda vez que você consegue transformar isso em alguma coisa, em algo que não é isso, mas fala sobre, é um grande alívio, na verdade. Né? E a gente tem isso pouco, na verdade. Esse é o problema. A gente ficou muito na coisa do consumo, da alegria, da festa, e esse tema, porque virou uma coisa que ideológica, a ideologia nos conduziu a achar que na nossa história não há violência, que na nossa história... A dificuldade no Brasil é nos reconhecermos como uma sociedade violenta. Sim. Essa é grande, apesar de que você diz, olha... não sei quantas mulheres, feminicídio, homofobia, assassinato de pessoas trans, assassinatos no campo. Gente, quantas pessoas são mortas por ano no campo? Entre liderança indígena. Não, me permite, por favor, assim, eu acho que talvez mais difícil seja a gente relacionar as violências. Porque cada grupo sente a sua. Sim. Não tem dúvida, eu sou de Guaianazes, nasci e me criei na periferia, todo mundo reconhece, identifica de alguma forma a violência policial, mas existe um esforço, não à toa, ideológico, profundo na sociedade de desconectar, como se a violência que o povo pobre, preto, da periferia sofre hoje não tivesse nada a ver com a violência de Estado do período da ditadura, ou não tivesse a ver com essa sociedade que foi construída dessa forma, né? Então, a gente vai vendo de forma, imagino que os mais velhos do que nós, porque vocês também não são tão velhos. Eu sou idosa, tem os mega idosos, né? Eu sou idosinha, tem os idosos. Eu sou idosinha. Mas eles devem ver, ou, né, assim, devem perceber uma questão que não fica tão evidente, que é a militarização da vida, né? A gente está enfrentando tentativa de militarização da escola pelo governador de São Paulo, mas você anda no metrô em São Paulo e agora você tem 2 policiais militares que ficam do lado da catraca. O governador não contrata mais dos concursos de São Paulo seguranças e dois policiais militares que ficam ali fazendo a segurança do metrô. Então, são militares nas escolas. A sociedade vai se militarizando de tal forma, né, que você vai banalizando que esse aparato repressor esteja presente em todo momento. Então, as pessoas, elas até sentem a violência, mas muitas vezes de uma forma desconectada de toda uma política de avanço da extrema-direita e do fascismo. Né? Na minha avaliação aqui, vocês me corrijam, por favor,
eu acho que o mais triste em tudo isso é que são militares. Quando a gente fala militar, muita gente, se você fizer uma pesquisa hoje, parece que tem esse tipo de pesquisa, senão o governador Tarcísio não estaria investindo tanto nisso. Você tem uma parte da sociedade que gosta, porque eles não conseguem entender, assim, militar, não, militar é legal, vai pôr ordem e etc. Eu acho que sim, nós temos um problema, e a gente já discutiu isso aqui, que essa concepção militar brasileira ligada, né, à escola americana, que trata como inimigo. Então, assim, por que a polícia militar, na minha avaliação, não pode ser polícia militar? Porque ela não pode olhar, inclusive, para as pessoas que cometem crimes e tratá-los como inimigos do Estado. Ele é um cidadão que cometeu, né, o crime, ele precisa, evidentemente, ser julgado, cumprir pena, o Estado tem o dever, inclusive, de, né, ressocializá-lo, coisa que o sistema penitenciário não faz, mas essa concepção de tratar, agora com esses eventos da Polícia Militar em São Paulo, como jogar o cidadão de cima da ponte, não sei o quê, teve alguns parlamentares da extrema-direita que disseram isso mesmo, porque se leva na delegacia, daqui a pouco o cara está solto. Então, essa visão de extermínio, e que é uma herança do governo, né, militar, porque é essa concepção, é inimigo de Estado. E essa é uma bandeira que a gente carrega e cada vez mais isoladamente. A desmilitarização das polícias. Essa naturalização de que polícia tem que ser militar, que não é uma coisa que acontece no mundo inteiro, mas que no Brasil sempre foi, se tem alguma coisa que desde a invasão dos portugueses sempre foi, a gente tem militares cumprindo função de polícia no nosso país. Né? Eu posso mostrar um VTzinho só para ilustrar o que a gente está falando? Pode, claro. Roda, por favor, um VT da Assembleia Legislativa de São Paulo, que está aí. Prende, pode prender. Denis! Não à privatização! Fascista! Prende, pode prender. Denis! Não à privatização! Fascista! Solta ela! Solta! É sobre isso que a gente está falando. Vivian, que período complicado esse. Porque quando a gente fala de prisão, e a gente está... Eu sou de uma escola, né, Marta, que a gente fala, tudo bem, não tem problema com isso. Mas, pessoalmente, é uma questão muito forte, né? Eu sempre, quando eu fiquei sabendo na época e vi essas cenas, eu fiquei muito preocupado contigo, porque a gente sabe como é que funciona o processo todo depois, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, mas eu pedi para mostrar o vídeo, estava preparado para a gente falar sobre isso, mas isso ilustra um pouco o que a gente estava falando, porque sim, o que a Vivian estava fazendo era uma manifestação legítima, numa democracia, de você fazer, né, colocar o teu ponto de vista, protestar pela privatização, contra a privatização, e pronto. Né? Logo depois desses episódios, eu encontrei com a Melinha Teles, né, com alguns outros ex-presos políticos, e a Melinha falou, a gente ficou conversando sobre isso, né, sobre o descaramento, né, assim, você está dentro da Assembleia Legislativa, filmado, a Casa do Povo, filmando por todos os ângulos, e a gente ali, eu fui presa, né, todos nós apanhamos de alguma forma, mas tem gente saindo totalmente ensanguentada dessa ação, né? Sim. Nós fomos presos 4 pessoas nesse episódio, estamos respondendo ainda, né? Estamos construindo o inquérito, cheio de atrocidades, assim, né? Os deputados da extrema-direita foram ouvidos antes de nós, na delegacia, assim, um processo totalmente viciado, e uma luta em defesa da água, sim, em defesa
assim, do mais básico, do mais Direito elementar, mais o direito elementar. mais elementar das pessoas, né? E que a gente já vê as consequências, né? Já tem vários bairros na cidade que você tem problema, né? Já consequências se apresentando e a gente viu em outros estados onde a privatização acontecendo, então, de forma mais grave. Mas tem tudo a ver com o nosso debate mesmo, né? Porque eu fiquei presa numa cela na delegacia e depois no fórum também fiquei na jaula ali, né? Sim. Como a gente diz. E assim, é muita violação de direito, né? Assim, é uma... Primeiro que as pessoas, a gente ouve isso, mas é muito real. Toda prisão tem um pouco de navio negreiro mesmo, sim, né? Porque nós estávamos ali na condição de... Assim, foi até interessante que eu fiquei numa cela com outras 8 mulheres. E ali, falei, vou fazer uma piadinha para ver se tem um clima, né? Para puxar um assunto, né? Aí fiz uma piadinha, rolou, e aí nós ficamos conversando. E eu falei, e aí? E aí cada uma foi contando a sua história, porque que estava ali. E tinha as mulheres estavam presas ali, a maioria era por tráfico de drogas. E assim, a que estava do meu lado, presa por tráfico, assim, conversando comigo, a grande traficante presa ali, ela estava usando um chinelo havaiana quebrado. Então, essa é a pessoa que está presa no Brasil, né, acusada de tráfico de drogas, assim, né? É muito descolamento, né? Mas aí acabei contando, elas perguntaram de você, eu falei, eu estava numa manifestação em defesa da água. Aí a mais velha que tinha lá, ela falou, então você é uma presa política. Que legal, ela falou aí isso. eu falei, Aí eu olhei para elas e eu falei assim, mas se a gente for pensar bem, mais ou menos todo mundo aqui é presa política, né? Claro. Porque aquele traficante que carregou aquela quantidade de cocaína no avião com o Bolsonaro, aquele não está na cadeia. Então, mais ou menos todo mundo é um preso político. Ela, é verdade. E aí a gente ficou ali um tempo conversando, enfim, né? Até a audiência de custódia. E eu saí na audiência de custódia ainda. Mas 2 dos nossos camaradas não saíram, né? Ficaram presos uma semana no CDP de Guarulhos, enfim, enfrentando todo tipo de violência. E é uma escalada, e a gente precisa olhar para isso, né? Existe uma escalada de violência de Estado no nosso país e que a gente precisa enfrentar, né? Então, não devemos nos intimidar, porque... E nós, a nossa militância, nós nos formamos para nos fortalecermos nos ombros desses gigantes que vieram antes de nós. Então, quando a gente faz uma luta e traz a memória do Devanir, traz a memória da Damares, né, que é uma sobrevivente, mas a gente tem muitas ocupações, tanto de luta por moradia, do nosso movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, quanto as ocupações de mulheres, sempre trazendo a memória daqueles que vieram antes e que nos inspiram, né, porque a violência não pode nos amedrontar, ela tem que nos fortalecer, né, para que a gente possa, de fato, enfrentar, e nós temos mesmo como enfrentá-los. O fascismo pode ser derrotado. Ele foi. Já foi, né? Ele já foi, ele pode. E não é por uma superioridade bélica que ele é derrotado. Ele não foi derrotado por superioridade bélica na Segunda Guerra, não foi assim, né, que o exército bolchevique... Até durante o processo, sim, mas inicialmente não era, né? Não foi assim que ele foi derrotado no Vietnã, né? Então, nós temos do nosso lado a verdade ninguém tira de nós, né? Eu ia falar sobre isso... essa experiência que você contou agora, né? Eu me lembrei até de uma piada de Lenin, mas eu conto depois, senão... que é um pouco isso, você se deixarem a gente falar. De piada. Ele é excelente, Bom, contador de piada. Lenin morreu. Conta piada. Eu vou contar rapidamente, então, porque eu estava mais preocupado com o tempo. Lenin morreu e foi para o inferno. E aí chegou no inferno, ele olhou aquilo e falou, não, o que é isso, gente? O diabo aqui está muito à vontade, escravizando todo mundo, ninguém tem direito. E ele começou a organizar, né, a resistência. Aí o diabo falou, peraí, o que é isso? E aí, cada vez mais organizado, o diabo teve uma ideia. Ele falou, não, vou subir lá no céu. Aí foi lá e chamou São Pedro. Falou, São Pedro, lembra do Lenin? Aí ele falou, Lenin, União Soviética. Sim, me lembro dele. Eu acho que tem um equívoco, que é um cara preocupado com os pobres, né? Queria o bem de todo mundo. Eu tô achando meio, né? Ele tá lá embaixo. Aí o São Pedro falou, rapaz, é verdade, pode mandar ele subir. Bom, o diabo desceu, pegou o Lenin, despachou pro céu e pronto, desceu o rei de novo. Passou um mês de tranquilidade. O diabo começou a ficar preocupado. Ele falou, rapaz, está tão bom agora, se aquele desgraçado voltar para cá. Ele falou, vou subir lá para ver como é que está.
E aí ele subiu, chegou para São Pedro, falou, e aí, São Pedro, tudo bem? São Pedro falou, tudo bem, tranquilo. Ele falou, e o Lênin? Ele falou, passou aí agora há pouco aí, estava tocando uma harpa. Aí o São Pedro, o diabo falou, pô, que bacana, tal. Tá tudo bem mesmo? Não, tudo bem. Ele falou, e Deus, o que Deus está achando? Ele falou, camarada, Deus não existe. Vamos pro nosso intervalo, a gente volta já. Militância, engajamento, talento, discernimento, empatia e muita competência. Chegamos ao terceiro e último bloco desse Conversa Sem Curva, que traz tudo isso, além de muitas histórias. Mas antes de voltarmos para o nosso bate-papo, vamos dar aquela passada por nossas dicas culturais. Começou na última quinta-feira, dia 13, a Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. A programação da 10ª edição da MIT-SP apresenta espetáculos da Argentina, França, Moçambique e Zimbábue. Além disso, conta com oficinas e debates, e olha só, vários deles gratuitos. A programação acontece em vários espaços da cidade, no SESI, no Teatro Municipal e unidades do SESC. A MIT-SP vai até o próximo domingo, dia 23 de março. Entre no site e veja a programação completa. mitsp.org, está passando aqui embaixo. Você sabia que o grande Ney Matogrosso completa 50 anos de carreira em 2025? Em homenagem a esse que é um dos maiores intérpretes da música brasileira, a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e o Museu da Imagem e do Som promovem a exposição Ney Matogrosso. A mostra faz um percurso pela obra do artista, passando por cada década de sua atuação na frente dos palcos, além de centenas de figurinos e adereços de shows e videoclipes. A exposição reúne documentos, capas de álbuns, pôsteres, CDs e entrevista. A exposição Ney Matogrosso pode ser visitada de terça a domingo no Museu da Imagem e do Som, que fica na Avenida Europa 158, Jardim Europa, aqui em São Paulo. Olha, você sabe que a gente pôs essa dica aqui pelo Ney Matogrosso, né? Porque a hora que eu vi o endereço ali, Jardim Europa, eu já falei, pô, peraí, o Ney merece. Né? Mas eu merece. Bom, normalmente a gente dá as dicas aqui, é que o Ney é uma unanimidade. Eu fui assistir um show dele agora, faz uns 6 meses, eu falei, cara, que coisa absurda. Bom, gente, a gente estava falando aqui há tempos de televisão, a Marta sabe mais do que eu, é curto demais. Né? Ainda mais com duas pessoas tão bacanas e com tanto conteúdo como vocês. Eu já quero, antes de o pessoal começar a me avisar, tá, tem que fechar, eu já quero deixar o espaço aberto para vocês. Já falei que eu vou perturbar vocês aqui, que a gente tem novos projetos e eu queria muito contar com vocês, porque a gente precisa travar esse debate na sociedade. Eu já falei aqui hoje, vou falar de novo, se a gente tivesse falado mais sobre isso, a gente não teria esse crescimento da extrema-direita com essa força assustadora. E a Vivian falou que é possível vencer, derrotar o fascismo. Já fizemos isso outras vezes. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque como disse o Frei Beto aqui nessa cadeira, ele disse o seguinte, ele falou assim, guardemos o pessimismo para os dias bons. Então, Marta, é possível? Olha, eu acho assim que a gente faz, Ernesto, se é possível ou não é possível, porque a gente não vai deixar de fazer aquilo que a gente acredita. A questão agora é como, né? Então são estratégias de luta, em qual campo você atua, qual é a tua estratégia, onde você acha que você fala, qual é a tua política. Mas desistir nem passa pela cabeça, na verdade, né? Sim. Mas pessoas como a Vivian, que tem esse embate ali, militante de raiz, eu admiro profundamente, viu, Vivian? Parabéns. Na verdade, dá feliz. Estou honrada de estar aqui do teu lado, entendeu? Eu estou honrada, de verdade, assim, porque o meu campo de luta ultimamente tem sido um negócio bem mais, assim, menos exposto a levar porrada da polícia. A gente por leva enquanto. Por enquanto. Mas, assim, porque a todo momento é vencer o medo, né?
Entender que, puta, meu, a vida é curta, vamos embora fazer, vai valer a pena, sabe? Vai viver a quadro, não dá. E a vida presta, né? A vida presta, opa, se presta, presta A vida demais. Presta demais. E sabe, tem uma coisa que é legal, e isso é algo que a gente redescobre, talvez a pandemia tenha tido essa função, da gente redescobrir como é importante o convívio, como é importante o contato. Sim. Né? E paradoxalmente, quem é do audiovisual, que faz tudo mediado, né, é dar muita aula, é ensinar para as pessoas o que está incluído numa imagem, como ler, como interpretar imagens, né? Como é que você é conduzido a acreditar coisas. Que é o grande... Isso é um fronte muito importante. É um fronte fundamental e devia ser uma política pública, ensinar linguagem narrativa, audiovisual, perdão a palavra narrativa, clichê, mas enfim, é fundamental, porque as pessoas são enganadas. Alguém me falou, eu não lembro quem, que nas bolhas da extrema-direita consta que a história do Ainda Estou Aqui é tudo mentira. O próprio inventaram tudo. Messias, inventaram. ele disse isso, né? Ou o Eduardo, não lembro agora, que ele disse que o Valtinho Salles é um psicopata. Falei, gente, esse grau de negacionismo. Virou uma coisa assim, eu acredito, não acredito, e as imagens às quais eu tenho acesso, elas embasam que eu acredito. E com esse campo da inteligência artificial, lamento informar, a coisa só piora. A coisa só piora. A coisa só piora. Mas aí o que contrapõe a isso? Presente, a presença. Sim. Exatamente. A presença. Porque as pessoas sentem fome, elas estão na cadeia, elas estão na rua. Sim. Então, mas aí é como chegar nas pessoas, na favela, né? Como diz o meu camarada que ali mora. Que tem a sua realidade. Claro. A gente perdeu muito espaço, inclusive, né, nessa camada mais vulnerável da população. A eleição aqui da capital de São Paulo foi um horror, né? E é realmente, não é à toa, né? É isso que é importante a gente entender. As pessoas, elas são bombardeadas por muitas ferramentas ideológicas muito poderosas. Então, assim, é só a vida que pode contrapor isso. Assim, né? Claro que nós estamos presentes, muito importante esse espaço, a gente se esforça para estar presente nas redes sociais, tudo. Mas o lado de lá tem muito mais poder deste campo. Sim. Este é um campo que eles dominam. É só a gente ver como é que como estão as relações de Trump nos Estados Unidos. Sim. Quem está do lado deles? Então, eles têm ferramentas poderosas. Então, nós precisamos ter consciência também de que é só a vida real e a luta concreta que é capaz mesmo de disputar a consciência do nosso povo. Né? Todos os espaços são muito importantes, mas Porque a vida... quanto mais, inclusive, a gente avançar, menos espaço nós teremos dentro das redes sociais. Porque, como você falou, o cara que está ao lado do Trump lá, aliás, mais de um, né, são donos, né, de grande parte das redes sociais. Monopólio. Agora, por outro lado, aí a gente vê aquele povo palestino voltando para Gaza. Nossa. Aquelas imagens, a força daquele povo, daquela resistência, aquilo é uma coisa assim linda, né? E ontem, as senhorinhas na Argentina... Né? Ontem à noite, as senhorinhas na Argentina partindo para porrada com o batalhão de choque do Milei. Então, mesmo que não pareça, isso eu quero dizer, mesmo que não pareça, nós também avançamos. E eu acho que isso é muito importante, porque nós podemos fazer mais. Né? Se a gente estiver minimamente organizado aí, avançando, nós podemos tudo. O nosso povo pode tudo. Você sabe que ontem, quando eu vi a torcida uniformizada lá da Argentina comprando a briga das velhinhas, né? A luta, ela forja, a gente já falou sobre isso aqui, você está na luta, você aprende, claro. Você ganha consciência política, né? E ainda mais na ponta ali. E ontem eu fiquei refletindo sobre isso, eu falei, cara, olha que loucura, né? Normalmente, torcida de futebol tem uma organização muito orgânica, mirando o clube, eles não têm muita, né? Com exceção da Gaviões da Fiel, salve o Corinthians. Tem, as outras torcidas também tem. Na pandemia. Tem torcidas antifascistas. Tem bastante. Mas eu digo... Na pandemia, eles eu acho que foram incríveis. A vanguarda do movimento fora Bolsonaro. Porque ademais eles tinham força física, né? Eles eram caras esses setores se envolverem na luta, a gente pode virar uma chavinha, né? Como eu acho que ontem
em Buenos Aires aconteceu isso, virou uma chavinha. Hoje, as notícias que eu tenho é que a Argentina está fervendo, que assim, está todo mundo pronto para a luta. Vamos ver o que vai dar lá. Mas, cara, a gente está terminando, o povo está aqui já, né? Você fica contando piada. Pô, tô levando duro aqui de tudo quanto é lado. A piada era ótima. Mas olha, eu tô encerrando esse programa com dor no coração. Vivian, querida Marta, foi maravilhoso. Esse mês de março a gente já recebeu aqui a Amelinha, que foi citada aqui, inclusive os filhos dela apareceram ali no doc, né? E vamos receber muita gente bacana até fechar o mês. A gente vai estar nessa toada aqui. Eu queria agradecer demais a vinda de vocês e já, como eu falei no início do bloco, quero contar com vocês mais vezes aqui. Então, aproveitar para fazer um merchandising, já que você dá dicas culturais. Por favor. Lembrando que dia 1º de abril sai o Cordão da Mentira, que é uma manifestação cultural, né, do nosso campo. Pode falar, né? mas isso já está na nossa... O ano passado a gente fez também. Bora Vamos lá. divulgar. E a Marcha do Silêncio, a Caminhada do Silêncio, esse ano vai sair no dia 6, no 6 de abril. Então, lá de frente do DOI-CODE, também aproveitar para a gente ir falando, para a gente minha mãe morou ali alguns meses. Pois é. O povo já está me falando aqui. Nós vamos reforçar. A Natasha é filha de guerrilheiro também. Então já está todo mundo pronto. Todo mundo no campo de batalha. Queridas, muita força para a gente. Muitíssimo obrigado. Muito por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Beijo, Me Marta. chama que eu volto. Sim, com Obrigada, certeza. Também. Assim encerramos mais uma edição do Conversa Sem Curva, que hoje recebeu duas mulheres que, com seus trabalhos e legados, se complementam e nos complementam como sociedade. Abre aspas, a nossa escrevivência não pode ser lida como história de ninar os da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. A escrevivência é a tradução que Conceição Evaristo nos brindou entre a escrita e as nossas vivências, com a qual podemos narrar aquilo que vivemos e podemos viver para narrar. Sigamos caminhando e cantando e seguindo a canção que ajudamos a compor. Beijo grande, até a próxima!